Conselho da Previdência aprova teto de 1,97% ao mês para a taxa de juros do empréstimo consignado dos aposentados. A ata do Copom não deixa dúvidas de que, se precisar, Banco Central vai aumentar os juros para controlar a inflação. Ministro Fernando Haddad promete em encontro com milhares de prefeitos que vai apresentar nova reforma fiscal esta semana. Mesmo em clima de disputa de poder, Câmara dos Deputados marca esforço concentrado para votar medidas provisórias. Brasil passa a marca das 700 mil mortes por Covid e voltam as fake news contra a vacina. Franceses não desistem da luta contra a reforma da Previdência. Nova pesquisa em mais de 100 países revela os prós e contras à saúde das pessoas que bebem muito café. E quem dá exemplo de superação aos seres humanos é o Nup, um pet que segue em frente, mesmo com atrofia nas patas dianteiras. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. Mesmo em clima de discórdia entre os presidentes da Câmara e do Senado, os deputados vão fazer um esforço concentrado para votar 13 medidas provisórias que estão para vencer, todas de autoria do governo Bolsonaro. 8 medidas provisórias foram pautadas para serem discutidas no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Entre elas, a que isenta motoristas profissionais do pagamento de multas pela ausência da realização do exame toxicológico. Na noite de segunda-feira, os deputados aprovaram 2 medidas provisórias. A que autoriza a Caixa Econômica Federal a ser gestora do fundo DPVAT e a que prorroga contratos de profissionais de saúde que atuam em hospitais federais no Rio de Janeiro. Os 2 textos seguem para análise do Senado. A Câmara dos Deputados tem a missão de votar 13 medidas provisórias até o fim desta semana. Todas essas propostas são de autoria do governo Bolsonaro. As propostas feitas pelo governo Lula seguem paradas no Congresso Nacional. Elas dependem do estabelecimento de um novo rito de tramitação das medidas provisórias. Há uma tensão entre Câmara dos Deputados e Senado para estabelecer este novo rito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende que as medidas provisórias comecem a tramitar direto no plenário da Câmara, conforme vinha ocorrendo durante a pandemia. Já o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, determinou a volta das comissões mistas para análise das medidas provisórias. Nesta terça-feira, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira se reuniram para discutir este assunto. O presidente da Câmara apresentou uma nova composição para as comissões mistas, aumentando a participação de deputados. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, marcou uma reunião de líderes para quinta-feira de manhã para discutir a proposta apresentada por Arthur Lira. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou agora à noite com o presidente Lula sobre o impasse das medidas provisórias, que ele vai tentar resolver na reunião de amanhã com Arthur Lira. O senador do PSD de Minas Gerais aproveitou para voltar a criticar a atual taxa básica de juros da economia de 13,75% ao ano. O mês de março se tornou um marco para o Brasil. Há 3 anos, o país registrava a primeira morte por Covid-19 das mais de 700 mil vidas perdidas por complicações da doença. Mas mesmo com o passar do tempo, as notícias falsas sobre a vacina seguem inundando as redes sociais. O Brasil sofre com o mal da Covid-19 há cerca de 1.095 dias. Durante esse período de 3 anos, o país passou por altos e baixos no que se diz respeito à doença que parou o mundo.
Do dia 12 de março de 2020 para o dia 28 de março de 2023, muita coisa mudou, inclusive para as famílias de mais de 700 mil pessoas que perderam a vida por conta da doença infecciosa. De lá para cá, novos métodos de tratamentos e vacinas foram lançados para frear o avanço do vírus. As mortes e sequelas geradas por ela poderiam ter mudado a cabeça de grande parte da população sobre formas de se evitar o contágio ou até mesmo sobre a imunização. Mas não é o que acontece. Após o lançamento da vacina bivalente, ou seja, aquela que promove a imunização contra mais de uma cepa do SARS-CoV-2, as notícias falsas sobre os imunizantes voltaram a infestar as redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens. De acordo com um levantamento feito pela NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que a desinformação sobre a vacina, com narrativas enganosas sobre supostos efeitos colaterais e imunidade natural, teve um salto a partir do dia 27 de fevereiro. Por coincidência ou não, foi o dia em que o atual governo lançou uma nova campanha de vacinação, com o vice-presidente Geraldo Alckmin vacinando o presidente Lula. De maneira fria e irresponsável, as mensagens e vídeos falsos falam sobre famosos que morreram por conta da vacina e, em casos ainda mais extremos, afirmam que os imunizantes fazem parte de um plano de extermínio da população mundial. Essas notícias falsas e maliciosas acabam, infelizmente, atingindo parte da população que deixam de cumprir o seu ciclo vacinal. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que apenas 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos elegíveis para receber a vacina bivalente a haviam tomado até o dia 26 de março. As coberturas estão baixas também para os demais grupos que foram convocados inicialmente. De 1.300.000 pessoas imunocomprometidas, somente 164.000 tomaram a vacina bivalente. Ao todo, dos mais de 54 milhões de brasileiros aptos a tomar a vacina, cerca de 6 milhões se imunizaram. Além das notícias falsas e tendenciosas, os especialistas acreditam que a menor percepção de risco por parte da população acerca da doença fez com que a procura pela vacinação caísse de maneira drástica. É bom lembrar que as vacinas têm como objetivo central fortalecer o sistema imunológico, além de estimular a produção de anticorpos que combatem agentes infecciosos, como o vírus da Covid. A nova versão do imunizante oferece uma proteção adicional contra a variante Ômicron do coronavírus, que atualmente é a predominante. Sendo assim, a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio. E a Organização Mundial da Saúde mudou hoje a recomendação das aplicações das doses de reforço da vacina contra a Covid. A ideia é que as doses não sejam mais administradas à população que não esteja nos grupos de alto risco, devido ao grande nível de imunização alcançado pelas populações em vários países. Desta forma, a OMS indica a vacinação de reforço para os idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. Para adultos com menos de 60 anos e crianças ou adolescentes com determinados problemas de saúde, é recomendado apenas uma primeira dose completa da vacina, mais um reforço após o período necessário. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um terceiro pacote com joias de presente, além de um relógio conjunto avaliado em R$500 mil, que inclui anel, caneta, par de abotoaduras e uma espécie de rosário. Foi entregue pessoalmente ao presidente durante uma viagem que ele fez ao Catar e à Arábia Saudita em 2019. A defesa de Bolsonaro, que retornará ao país depois de amanhã, informou que as joias foram devidamente registradas e estão à disposição para serem apresentadas.
A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta terça-feira com o objetivo de prender suspeitos de comprar celulares furtados ou roubados pela quadrilha conhecida como Quebra-Vidro. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. A ação foi desencadeada como parte de uma investigação conduzida por equipes da Delegacia de Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. A apuração durou cerca de um ano. Segundo a corporação, a dinâmica da organização funciona da seguinte maneira: ladrões espalhados pela capital são responsáveis por atacar motoristas parados nos semáforos ou no trânsito. Por isso, o nome Quebra-Vidro. Com os aparelhos em mãos, eles já sabem para quem vender, acionando os compradores por meio de aplicativos de mensagens. Já na região da Cracolândia, os aparelhos são desbloqueados e revendidos no país ou encaminhados para o exterior. Segundo as investigações, os criminosos montaram uma tabela de preço dependendo do modelo furtado ou roubado. Após o crime, eles fotografavam o celular tomado e enviavam a imagem por meio de um grupo de aplicativo de mensagem para oferecer o produto do roubo aos receptadores. A Polícia Civil havia solicitado a prisão de 34 suspeitos de integrar a quadrilha. No entanto, a Justiça decretou a prisão preventiva de 5 pessoas, sendo 4 de origem senegalesa e um chileno. Elas devem responder pelos crimes de organização criminosa e receptação. Foram autorizadas ainda 34 ações de busca e apreensão em diversos endereços, sendo 29 deles no centro, 2 nas zonas leste e oeste e 1 na zona sul. O corpo da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, morta após ser esfaqueada por um aluno dentro da sala de aula na manhã de ontem, foi enterrado sob aplausos hoje em São Paulo. Uma ex-professora já havia alertado a polícia sobre as postagens suspeitas do adolescente nas redes sociais. A cerimônia, restrita aos amigos e familiares, foi marcada por forte emoção de alunos e colegas da Escola Estadual Tomásia Montoro. O cortejo também foi acompanhado de sirenes da Guarda Civil Metropolitana até a chegada no cemitério do Araçá, no centro de São Paulo. Elizabeth Tenreiro tinha 71 anos, já era aposentada, mas não abandonava a sala de aula. Há um mês, uma antiga professora do aluno de 13 anos, responsável pelo ataque na escola estadual, já havia feito uma denúncia à Polícia Civil sobre o comportamento suspeito do adolescente nas redes sociais. A professora registrou o boletim de ocorrência online em 28 de fevereiro de 2023, alegando que o aluno estava postando vídeos portando arma de fogo e simulando ataques violentos. Na época, o aluno estudava na Escola Estadual José Roberto Pacheco, no Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, o aluno foi transferido para a escola onde ocorreu o ataque no dia 6 de março. A professora também disse no registro policial que o aluno encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos e a alguns pais. Segundo a denúncia, os pais do adolescente haviam sido convocados e orientados pela direção para que providências cabíveis fossem tomadas. O delegado do caso investiga se alguém incentivou o agressor pelas redes sociais. A Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público para que o adolescente que matou a professora e feriu mais 5 pessoas seja internado provisoriamente em uma unidade da Fundação Casa durante 45 dias. Após a sentença, o jovem poderá cumprir medida socioeducativa de até 3 anos. Só no primeiro semestre de 2022, 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil. Foram 699 feminicídios, um aumento de mais de 3% em relação ao mesmo período de 2021. Só que dentro desse crescimento, de acordo com a organização Anistia Internacional, a maioria das vítimas foram mulheres negras. No Brasil, um dos destaques é o aumento da violência de gênero.
A escalada da violência contra a mulher negra em todo o Brasil é um dos alertas contidos no novo relatório da organização, que divulgou o documento anual com dados sobre a situação dos direitos humanos em mais de 150 países, onde reúne dados de diferentes fontes sobre assuntos ligados aos direitos humanos e nos números de Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a coordenadoria do Centro de Defesa pela Vida, esse crime de ódio e desprezo vem crescendo e se agravando ano após ano. O mesmo relatório apontou que 62% das mulheres vítimas de feminicídios no país são negras. E a violação aos direitos humanos da população negra, sejam mulheres ou homens, apareceu ainda em outros pontos do relatório da Anistia Internacional, pois é a que mais morre em confrontos com a polícia e a mais afetada por eventos climáticos extremos. E a seguir, a ata do Copom não deixa dúvidas de que, se precisar, o Banco Central vai aumentar os juros para controlar a inflação. E ainda, ministro Fernando Haddad promete em encontro com milhares de prefeitos que vai apresentar nova reforma fiscal esta semana. A reforma tributária dominou os debates em Brasília hoje durante a 14ª edição da Marcha dos Prefeitos. Milhares de prefeitos e prefeitas estão em Brasília e ficam até quinta-feira para participarem da Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios. A programação inclui diálogos em áreas específicas como saúde e economia. Nesta terça-feira, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, participaram de um debate sobre reforma tributária. O ministro da Fazenda anunciou que apresentará a nova regra fiscal do país esta semana e afirmou que a reforma tributária garantirá um modelo mais justo, com foco no cidadão, independente de quem arrecada o imposto. Essa reforma tributária é justa, porque coloca o cidadão acima de tudo. Ele que tem que estar no alto das prioridades, porque é ele que vai, infelizmente, ficar doente, precisar de um médico, ele que vai colocar o filho na escola, ele que vai ter que amparar um idoso da família. É ele que está no centro das nossas atenções. E, portanto, o recurso do tributo sobre consumo tem que chegar a ele, porque é ele que pagou. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que os prefeitos não devem temer a reforma, pois ela garantirá repasse de fundos constitucionais e uma transição leve. Afirmou ainda que essa reforma é a única solução para a complexidade fiscal do país. Esta reforma tributária é, como diz na minha terra, meu querido Mato Grosso do Sul, é a salvação da lavoura. Eu digo mais, é a única bala de prata que nós temos. E nós só temos uma janela. Durante a abertura da Marcha dos Prefeitos, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também falou sobre a reforma tributária. Alckmin afirmou que o atual sistema é caótico e defendeu que o novo modelo irá simplificar e tornar mais justa a cobrança de impostos para a população e para os municípios. Tem município, Paulo, que a renda per capita é de quase R$ 9.000 por pessoa. E tem município que é R$ 30. R$ 30 a renda per capita. É uma coisa assim, não é possível continuar com um modelo desse. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode fazer o PIB crescer em 15 anos 10%. 10%. O Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que pela quinta vez seguida manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. O documento enfatizou que depois de 2 anos de fracassos na missão de manter a inflação no centro da meta, vai perseguir o seu objetivo e, se for preciso, até aumentar mais uma vez a Selic. Ressaltou que o ritmo mais moderado de crescimento da economia é necessário para que os preços não subam tanto e informou que a nova regra de gastos do governo é importante, mas não fundamental para justificar a política de juros do Banco Central.
Essa ata pegou bem no mercado financeiro. Os investidores repercutiam a ata da última reunião do Copom do Banco Central e o cenário do setor bancário internacional fizeram o dólar fechar em queda nesta terça-feira, de 0,81%, cotado a R$ 5,16 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 1,52% aos 101.185 pontos. O IPE aumentou hoje a projeção para os preços deste ano. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, a inflação até dezembro deverá ficar em 5,6%, quase um ponto percentual acima da estimativa de dezembro do ano passado. O que superou as expectativas foram os preços dos planos de saúde, combustíveis e mensalidades escolares. A boa notícia para o consumidor é que os alimentos devem subir menos este ano. E como comer é essencial, no ano passado o setor de alimentação liderou o ranking sobre criação de empresas. Foram abertas mais de 1.000 por dia útil, motivadas pelo retorno financeiro rápido e baixo investimento. Segundo o indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian, de janeiro a dezembro, o país ganhou 278 mil novos estabelecimentos voltados à alimentação. Foram mais de 1.100 por dia. Segundo os economistas da Serasa, é fácil explicar tanta procura pelo setor de serviços, que lidera com folga a abertura de novas empresas em um ranking que também tem comércio, indústria e negócios voltado ao setor financeiro. Para começar, é preciso de menos dinheiro para abrir as portas. Além disso, o retorno é rápido e o custo de manutenção mais baixo, sem contar que os locais costumam sempre ter um bom movimento. E foi o que se recuperou mais rápido depois da pandemia. São Paulo é o estado com o maior número de novas empresas, seguido por Minas Gerais, Amapá e Roraima, que aparecem no fim desta fila. E na hora de formalizar o negócio, a maioria prefere ser um microempreendedor individual. Além de menos burocracia, o MEI garante direitos trabalhistas como previdência e, principalmente, paga menos impostos. No mês de maio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai lançar um programa nacional voltado para estimular a produção de alimentos saudáveis que vem da agroecologia, da agricultura familiar, que é produzido de forma sustentável. A agroecologia é o conceito que envolve a produção de alimentos saudáveis com respeito aos aspectos ambientais, sociais e culturais. Nos últimos anos, tem sido observado a redução da diversificação dos alimentos na agricultura familiar, com estímulos, por exemplo, à produção de soja por esse segmento. Por isso, uma das frentes do programa será o desestímulo ao uso de agrotóxicos no país. Segundo a pasta, o governo federal está reestruturando a política nacional do setor, tanto que foi criado recentemente um grupo de trabalho para a reconstituição da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que terá até 45 dias para fazer a proposição para a reconstituição dessa nova comissão. Outra estrutura que está sendo remontada é o Comitê Interministerial de Agroecologia. A CONAB explicou que o Programa de Aquisição de Alimentos, relançado recentemente pelo governo federal, também deverá estimular a produção de alimentos saudáveis, com sistemas agroecológicos, e ele vai facilitar a compra governamental de alimentos, produzidos por agricultores familiares e pequenos produtores rurais. De acordo com o Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, é possível garantir o abastecimento da população brasileira com alimentos saudáveis, mas para isso é preciso investir em modelos de produção como a agroecologia. Começou nesta terça-feira a 33ª edição da Super Rio Expo Food, que tem como objetivo reunir profissionais de redes supermercadistas, bares, restaurantes, padarias, hotéis, fornecedores e distribuidores para apresentar inovações e lançamentos. Os organizadores esperam gerar 2,5 bilhões de reais em novos negócios e receber cerca de 60 mil visitantes durante os 3 dias de evento.
Com estandes de 500 marcas e mais de 1.000 supermercadistas envolvidos no evento do setor de varejo alimentício, a expectativa é que diversas personalidades e políticos passem pelo local. Na quinta-feira, por exemplo, é esperada a visita do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O local também contará com várias palestras e rodas de conversa. Entre os palestrantes estão o ex-jogador de futebol Zico, a empreendedora Camila Farani, do Shark Tank Brasil, a ambientalista e cineasta norte-americana Celine Costeu e o britânico de descendência indiana Neil Patel, considerado um dos maiores nomes do marketing digital internacional. Outro destaque do evento é o Gourmet Show, que terá um espaço exclusivo para profissionais em desenvolvimento de bares, restaurantes, padarias e hotelarias promoverem apresentações de novas técnicas e de ingredientes. Em paralelo à Super Rio Expo Food, acontecerá a Convenção das Américas de Supermercados, pela primeira vez no Brasil. A convenção é considerada uma chance única para os supermercadistas do Brasil conhecerem o varejo das Américas e trocarem experiências de negócios. A feira e a convenção acontecem nos pavilhões 3 e 4 do Rio Centro, localizado na Avenida Salvador Allende, número 6.555, na Barra da Tijuca. Para mais informações sobre a programação dos 3 dias de evento e preços de ingressos, basta acessar o site que aparece aí na sua tela, sretradeshow.com.br. Com a proximidade da Páscoa, os olhos se voltam aos ovos de chocolate, que são comercializados nesta data. Mas, com o passar do tempo, a venda online de ovos de chocolate virou a grande aposta dos fabricantes de chocolates neste ano, mesmo com a normalização das atividades. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, as lojas físicas ainda são os grandes mercados da data e respondem pela maior parte da comercialização de ovos e chocolates. No entanto, as vendas online de ovos de chocolate na primeira quinzena deste mês cresceram 38% em faturamento e 28% em número de pedidos em relação ao mesmo período de 2022. O levantamento demonstrou que muitos consumidores verificam preços nas lojas físicas e compram no digital e vice-versa. Isso faz com que haja um intercâmbio muito grande entre o online e a loja tradicional. Mas nem tudo são flores, ou melhor, doces. Num país continental como é o Brasil, o grande desafio do comércio online na venda de ovos de chocolate, um produto frágil cujo consumo ocorre num curto período, é a logística. No caso de pequenos produtores locais, o transporte e entrega é rápido e prático. Mas para as empresas gigantes do mercado, a situação pode ser um pouco complicada. Isso porque dependem de caminhões e caixas de isopor para evitar que o doce derreta ou quebre. Os dados da Abicad mostram que em 2022 foram vendidos 10.000 toneladas de ovos de chocolates no Brasil, um crescimento de 13% em comparação com 2021. Já para 2023, a projeção é que haja ainda uma nova alta no número de vendas e consumo da população. Desta forma, a data se torna um mercado ideal para quem deseja se utilizar das redes sociais e da internet para aumentar sua margem de vendas durante o período. E a seguir, Conselho da Previdência aprova teto de 1,97% ao mês para a taxa de juros do empréstimo consignado dos aposentados. E ainda, na França, a população não desiste da luta contra a reforma da Previdência. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou o teto da taxa de juros de 1,97% para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. O Ministério da Previdência defendia uma taxa abaixo de 1,90%, enquanto os bancos privados queriam uma taxa de 1,99%.
o Conselho também aprovou a taxa de 2,89% para o cartão de crédito consignado. Em 13 de março, foi aprovada uma diminuição no limite de juros para essas operações de 2,14% para 1,7% ao mês. Por causa disso, bancos públicos e privados decidiram interromper a concessão de empréstimos nessa modalidade. A justificativa foi que as instituições não conseguiam suportar a operação por conta do custo, mas a suspensão desagradou muitas pessoas que contavam com o crédito. Vários bancos, como Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, já anunciaram que vão retomar a linha de empréstimos do consignado. Os preços dos aluguéis voltaram a disparar no Brasil, de acordo com dados divulgados hoje pelo Fipesap. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. Os preços médios do aluguel no Brasil subiram 1,6% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Só que esse já é o 8º avanço seguido. Em 12 meses, a alta acumulada é de 17%. As 11 capitais avaliadas registraram um aumento em fevereiro, com destaque para Florianópolis e Goiânia, onde o aluguel subiu mais de 4% no mês. Já nos últimos 12 meses, São Paulo e Rio de Janeiro é que registraram as maiores variações, 15% na capital paulista e 19% no Rio. De acordo com a pesquisa, os aumentos dos últimos meses estão relacionados à recomposição de preços após negociações mais brandas durante a pandemia, a variação dos indexadores de aluguel e a maior demanda por imóveis bem localizados para locação. Agora, a boa notícia é que, apesar dos aumentos registrados nos últimos meses, os especialistas prevêem desaceleração no preço dos aluguéis daqui para frente. Profissionais do IBGE correm contra o tempo para concluir os trabalhos do Censo 2022. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no fim de semana, teve força-tarefa. O Censo Demográfico 2022 está quase no fim. A coleta de dados foi encerrada em 28 de fevereiro. A fase agora é de apuração e revisão. Essa fase se consiste na análise minuciosa, setor a setor, para que a gente possa analisar e verificar possíveis falhas de aplicação de conceito, algumas regiões em que o índice de não coleta ainda ficou muito alto. Então, essa fase de revisão e apuração, ela consiste nessa análise e para que a gente possa fazer com que as informações fiquem o mais confiáveis possível. E aí diminui também o índice. Aí a gente diminui o índice de não coleta e também garante que os dados daquela população sejam dados o mais confiáveis possível. E é justamente por isso que foi realizada uma força-tarefa na comunidade Cidade dos Anjos, em Campo Grande. Nós estivemos final de outubro, início de novembro, não somente aqui na Cidade dos Anjos, mas em todas as comunidades de Campo Grande. Nós fizemos uma ação, na época, uma ação municipal denominada Censo na Comunidade. E naquela época a gente também fez a realização da coleta de todos os setores de comunidade de forma simultânea. Aqui, cerca de 80 domicílios precisaram ser revisitados. Os moradores foram receptivos. A dona de casa, Natália, foi uma das entrevistadas. Super rápido, nem 5 minutos. Tem que colaborar, né? Para ajudar a população. Para dar voz, né? E só assim é possível cumprir o objetivo da pesquisa. Os dados do IBGE são dados oficiais que são utilizados na implementação e monitoramento de políticas públicas e também de investimentos privados. Então, é de responsabilidade muito grande do IBGE que ele entregue esses dados retratando da forma mais fiel essa população, porque isso vai ter impacto nas políticas públicas que serão implementadas para aquela comunidade, para aquela população. Então, para que aquela população de fato tenha acesso aos serviços que ela necessita, a gente precisa entregar esses dados mais confiáveis possível.
A ação faz parte da mobilização nacional do censo nas comunidades em todas as capitais do país e também é uma forma de agradecer a população que respondeu às perguntas. Hoje a equipe veio num grande volume, né, de pessoas para que além das entrevistas e das correções que a gente precisa fazer aqui, a gente também possa entregar à população mapas, balões para as crianças, explicar para a população melhor o que é o IBGE, para que tenha conhecimento do órgão. Então é uma forma lúdica da gente fazer um agradecimento por toda a receptividade que a população nos deu. Infelizmente a gente não consegue fazer esse agradecimento nesse formato, com todos os informantes, mas aqui a gente escolheu a cidade dos Anjos para representar toda a população campograndense. Em Mato Grosso do Sul, até agora, o número de domicílios visitados é 10,8% maior que o estimado, chegando a 1,2 milhão. No entanto, a população recenseada ainda não atingiu o ideal. Foram recenseadas cerca de 91,56% da população aqui no estado, né? O número que o IBGE quer atingir, pelo menos, é de 95% da população, para que a gente consiga ter um número confiável, né? Que tenha uma confiabilidade estatística. Apesar de o IBGE já ter soltado algumas prévias do levantamento, a divulgação dos resultados oficiais do censo deve sair nos próximos meses. Essa fase de apuração ela deve ser encerrada agora no início de abril, na primeira quinzena de abril, e os primeiros resultados, que são os resultados preliminares do censo, está previsto para serem divulgados no final de abril ou início de maio. Começou nesta terça-feira em Brasília a audiência pública na defesa da regulação da internet, o chamado Marco Civil. Ministros do Supremo Tribunal Federal e de Estado participam do evento e defendem algum grau de responsabilização das empresas que gerenciam as principais redes sociais com presença no Brasil. O tema está sendo debatido em audiência pública convocada pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que são relatores de 2 recursos que tratam do uso abusivo das redes sociais e pedem a remoção de conteúdos. Em sua fala de abertura, Fux enfatizou a importância de se debater a pauta. Esse é o foco do meu recurso, é o foco do nosso debate e também é o foco da preocupação da sociedade como um todo. Por isso, nós estamos aqui por, digamos assim, uma necessidade de capacidade institucional de ouvirmos a sociedade, os técnicos, para sabermos qual será a melhor solução que adequa a realidade normativa à realidade prática. A questão de fundo dos processos é saber se trechos do Marco Civil da Internet estão de acordo com a Constituição, em especial o artigo 19 da lei, que trata da remoção de conteúdo mediante ordem judicial. Advogados de gigantes como Google e Meta, donas de redes e aplicativos como YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp, contestaram a iniciativa, argumentando que isso não garantirá uma internet mais segura no Brasil. Eles defenderam que um ambiente digital mais saudável poderá ser alcançado com o aprimoramento da autorregulação já existente. As discussões englobam também os projetos de lei que tramitam no Congresso para regular as redes sociais e a proteção da democracia no ambiente digital, com destaque para o chamado projeto de lei das fake news. Não é possível continuarmos achando que as redes sociais são terra de ninguém, sem responsabilidade alguma. Não é possível que só por serem instrumentos ou por serem depositários de informações, as redes não tenham nenhuma responsabilidade. Uma das pautas da agenda econômica do presidente Lula, a reestatização da Eletrobras, não deve sair do papel. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse à cúpula do governo que a medida não tem chance de obter apoio do Congresso para ser viabilizada. Mesmo comprometido com a tramitação do novo marco fiscal, Arthur Lira alertou o Palácio do Planalto sobre a indisposição da Câmara em discutir o assunto, segundo interlocutores. Durante entrevista na semana passada, Lula tratou a privatização da Eletrobras como crime de lesa pátria e afirmou que não vai ficar por isso. Na ocasião, o presidente da República disse que o Planalto estava entrando na justiça contra a votação da participação do governo na direção da empresa e o preço pelo qual foi vendida.
Embora tenha reduzido sua participação acionária na gigante do setor elétrico, o governo continua como dono de quase 41% da companhia. Mas o direito a voto de todos os acionistas, incluindo o da União, é limitado a 10%. A ex-presidente Dilma Rousseff iniciou hoje os trabalhos à frente do Banco do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dilma assumiu a presidência da financeira chinesa. A ex-presidente da República visitou a sede do banco em Xangai e participou também da primeira reunião, já como titular do cargo de presidente da instituição, que é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que integram o Banco do BRICS. O nome de Luiz Inácio Lula da Silva havia sido indicado anteriormente ao cargo, mas um comitê da instituição aprovou a ex-presidente após ela passar por uma espécie de sabatina com ministros da economia de outros países membros do bloco. O mandato de Dilma como presidente do Banco do BRICS vai até julho de 2025. O BRICS é a sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecido como o grupo de países emergentes selecionados e reunidos pelo estágio de desenvolvimento econômico. A França enfrenta o 10º dia de protestos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. Os manifestantes entram em confronto com a polícia e ao menos 22 pessoas foram presas. As pessoas atearam fogo em diversos pneus e lixeiras nas ruas da área do Boulevard e arremessaram pedras contra os policiais que revidaram com bombas de efeito moral. As manifestações se espalharam pela França desde quando o governo anunciou a ativação de um dispositivo que fez com que o texto não passasse por uma tramitação normal no parlamento, sem os debates mais aprofundados. Entre as principais alterações da reforma, há o adiamento da aposentadoria dos 62 para os 64 anos até 2030 e a antecipação para 2027 da exigência de contribuição com a Previdência por 43 anos, ante 42 atualmente, para receber o benefício de forma integral. Macron e a primeira-ministra Elisabeth Bronner anunciaram que estão dispostos a conversar com os sindicatos, que lideram os protestos desde janeiro, mas sem ceder na reivindicação para que o governo desista da reforma. E a seguir, nova pesquisa em mais de 100 países revela os prós e contras à saúde das pessoas que bebem muito café. E veja também quem dá exemplo de superação aos seres humanos é o Nupi, um pet que segue em frente mesmo com atrofia nas patas dianteiras. A campanha Fique Sabendo leva testes de graça à cidade universitária de Dourados, em Mato Grosso do Sul. A ação é parte de um trabalho itinerante para ampliar o rastreamento de casos de HIV, sífilis e hepatites B e C. O teste é gratuito, rápido e simples. Uma gota de sangue que é capaz de detectar 4 doenças: HIV, sífilis e hepatites B e C. O resultado sai em 30 minutos e é sigiloso. Em Dourados são, em média, até 2 casos confirmados por semana. A orientação é para que o teste seja feito uma vez por ano. Mas como nem todos procuram pelo serviço, é realizada uma busca ativa através de um trabalho itinerante. O SAI, Serviço de Ambulatório Especializado, e o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento da Prefeitura de Dourados, levam equipamentos e servidores até locais de grande circulação de pessoas, como empresas e instituições, para facilitar o acesso ao exame, falar sobre prevenção e ampliar o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente tiver um diagnóstico, mais cedo a gente entra com o tratamento, né? Então, facilitando a cura dessa infecção. Nesta ação da campanha Fique Sabendo na universidade, por exemplo, pelo menos 100 testes foram colocados à disposição de acadêmicos e servidores. A atividade foi em parceria com a USO, a Unidade de Suporte de Urgência da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. Na universidade tem vários cursos que são integrais, né? E também tem outras cidades também que estão enviando alunos para cá, para o UFGD, vêm todos os dias, então, na verdade, não tem oportunidade de ir no serviço do SAI-CTA procurar esses testes. E aqui eles têm a oportunidade de estar fazendo,
O SAI-CTA faz o teste, coleta e já dá o resultado no mesmo dia, né, no mesmo período. O estudante do 2º ano de Medicina e coordenador de extensão da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva lembra que a mobilização no ambiente universitário também ajuda a reduzir o estigma contra o teste e as doenças. Os alunos participando na ação, ajudando, acaba atraindo outros alunos a fazer e tirando aquele estigma de que é algo que a gente não pode fazer, é algo que dá medo. Durante a campanha, os participantes também puderam fazer um exame de acuidade visual, realizado por uma ótica junto com o SESC Senat. Pré-exame, que é onde diagnostica se a pessoa está com a visão turva ou cansada, para que assim nós conseguimos encaminhá-las para oftalmologistas. Em uma sociedade onde a ansiedade e a depressão fazem cada vez mais vítimas, a tristeza aumentou em níveis jamais vistos na última década. E a pandemia agravou o quadro que já era ruim. Em 2009, pelo menos 25% da população mundial declarava sentir tristeza frequente. Já em 2021, esse sentimento atingiu mais de 30% da população. O aumento mais aparente foi notado em 2020, quando a porcentagem de pessoas tristes no mundo aumentou em 3%. Para chegar até esse resultado, cientistas do mundo todo realizaram um estudo que buscou identificar as tendências globais de sentimentos de aflição e estresse, que podem estar ligados a uma piora na saúde mental. O resultado foi obtido a partir da análise de dados de uma plataforma chamada Gallup, que conta com informações de quase 2 milhões de adultos de 113 países diferentes, incluindo o Brasil. A observação de sensação de sofrimento levou em consideração as sensações pessoais. Segundo os autores, é evidente que esse quadro piorou após a pandemia. O sentimento aumentou em praticamente todas as categorias e grupos etários, mas foi maior em pessoas com ensino fundamental completo e com menor renda familiar. Por outro lado, os cientistas não conseguiram observar esse aumento no grupo de adultos com mais de 55 anos. Não é novidade que o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Só que algumas novas descobertas dividem opiniões sobre as vantagens e desvantagens de quem toma. No estudo publicado no The New England Journal of Medicine, foi apontado que beber pelo menos 1 xícara de café por dia pode fazer você se mover mais, mas dormir menos e pode aumentar o risco de sofrer de um tipo de palpitação cardíaca. A conclusão geral é que não há uma única consequência do consumo da bebida relacionada à saúde, mas a realidade é mais complicada. A maioria das pesquisas apenas observa o que acontece com as pessoas que bebem e as que não bebem café. Para isso, 100 adultos saudáveis do estado americano da Califórnia, com idade média de 39 anos, foram recrutados para entender melhor os efeitos imediatos da bebida na saúde. Todos receberam relógios inteligentes para registrar seus passos e sono, monitores contínuos de glicose no sangue e dispositivos de eletrocardiograma que rastreiam seus ritmos cardíacos. Cada participante foi designado aleatoriamente para beber tanto café quanto quisesse por 2 dias e depois abster-se por mais 2 dias, repetindo esse ciclo por um período de 2 semanas. Com isso, foi descoberto que nos dias de consumo de café, os participantes deram em média 1.058 passos a mais do que nos dias que não tomaram. Porém, o sono foi prejudicado, com os participantes dormindo 36 minutos a menos. Ou seja, quanto mais café bebiam, mais atividade física faziam e menos dormiam. O café também parecia afetar o coração, mas os pesquisadores não encontraram evidências de uma relação significativa entre o consumo de café e as contrações atriais prematuras, que são batimentos cardíacos precoces, muito comuns que todos nós experimentamos e que surgem das câmaras superiores do coração. Apesar de não ser conclusivo, foi recomendado que se alguém estiver especialmente preocupado com os riscos de insuficiência cardíaca, por exemplo, se tiver histórico familiar de insuficiência cardíaca ou se o médico disser que há alguma outra indicação de risco, pode ser melhor evitar o café. E agora você vai conhecer a história de superação de um cachorro que é sucesso na internet. Ele tem uma condição especial que não só inspira a adoção de pets como ele, como dá lição de vida para muita gente.
perfis de pets fofinhos nas redes sociais ganham cada vez mais destaque. Mas esse aqui é ainda mais especial. É o perfil de um supercão, o Super Nupi, com mais de 700 mil seguidores no Facebook e Instagram. Um herói da vida real que superou barreiras e aprendeu a viver normalmente, apesar de sua deficiência. Oi pessoal, eu sou o Super Nupi e eu nasci com atrofia nas patinhas dianteiras. Mas isso não me limita. O que eu me tornei é o que me define. Um super-herói para você. O herói sobre duas patas desenvolveu uma forma diferente de andar, correr, pular. O Nupinho, ele nasceu com essa atrofia e ele aprendeu e se desenvolveu sozinho. Eu acho que é uma mistura aí também de força de vontade, de físico, né? Porque ele desenvolveu uma musculatura muito poderosa, assim, que preserva a coluna dele, que dá toda a sustentação, equilíbrio. É um cãozinho guerreiro, exemplo de superação para muito ser humano. Foi até uma surpresa, porque quando eu fiz as redes sociais do Nupi, eu não tinha intenção dele ficar famoso. Eu adotei ele pré-pandemia, né? E eu vi as coisas incríveis que ele fazia, aí eu criei um Instagram, um Facebook para ele e eu fiquei surpresa com a quantidade de mensagem que a gente recebe justamente por isso. Que o Nupi inspira, como ele é guerreiro, que ele não fica como ser humano se questionando de por que eu nasci assim ou por que aconteceu isso comigo. Ele simplesmente vai e faz, né? Poliana conheceu o Nupi em 2020 por meio de uma foto na internet. Ela conta que ele foi oferecido à adoção pela antiga família, que com a chegada da Covid-19 não teve mais condições de cuidar dele. Por isso buscou a nova protetora. Quando eu vi a foto dele, eu me apaixonei por esse sorriso dele. Né, filha? Foi amor à primeira vista, então? A primeira foto. Porque eu decidi tudo antes de conhecê-lo pessoalmente. Né? E aí falei, não, é meu, já estava escrito. Gente, o Nupi é mesmo apaixonante. Não tem quem não se encante por ele. Não por acaso ele ficou assim tão famoso nas redes sociais. E foi essa fama toda que o tornou embaixador de um projeto que leva informações e conscientiza sobre pets com deficiência. É o Cão de Rodinhas. Então, aqui em São Paulo, a gente já fez algumas palestras, alguns cursos, a gente participou de eventos da cidade de São Paulo e a gente sempre tenta levar essa visão do projeto. Primeiro que a pessoa não deve pensar que está sozinha, tem muita gente com ela que pode ajudá-la. E depois, ter um pet com deficiência não é uma coisa de outro mundo. Foi para quebrar esse mito da própria fundadora do projeto que a organização nasceu em 2018. Eu tenho um cachorro que é cadeirante, o Argus. Ele foi atropelado quando ele tinha 1 ano e meio de idade, né, numa fuga. E, infelizmente, não prestaram socorro. Ele veio a se tornar paraplégico, né, depois dessa fuga. E, nesse meio tempo, para a gente foi muito difícil encontrar informações de como cuidar dele em casa. Mas fica o alerta. No momento de adotar um animal com deficiência, conversa com o veterinário, né? Faça uma consulta prévia, acompanhe quais seriam o dia a dia desse animal e, com certeza, ele vai trazer muita alegria, muito ensinamento, né? Aquilo que a gente fala, eles trazem uma alegria de viver que é fora do normal, é algo muito especial mesmo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.